Muito bem, muito bem. A gente vai começar a nossa aula. Quem já me conhece há algum tempo, sabe aí que eh, yoga para os olhos é algo que eu já faço há bastante tempo. Além de trazer esse conteúdo de hoje, já é uma prática pessoal, né? Eu tenho motivos pessoais para acreditar e conduzir esse trabalho. E vamos começar nós aqui. Eu sei que hoje é um conteúdo teórico, mas mesmo sendo teórico, vamos fazer um pequeno exercício para abrir o nosso dia aqui. Afinal de contas, a gente vai ficar aqui algum tempo no computador, a gente vai ficar aqui algum tempo interagindo, e isso tem que ser de qualidade, não é mesmo? Então, aí quem puder, quem está de óculos nesse instante, tirar os seus óculos por um momento, deixar aí de lado. E a gente vai fazer um exercício que é muito conhecido, que é o palming, para a gente começar aqui a sentir, a pegar todas as coisas que a gente vai trabalhar, tá? Primeira coisa, as mãos têm que estar relaxadas, né? Soltas aí. Então, aproveita para dar uma pequena massageada nas suas mãos, sentir elas, né? Ou pelo menos abrir e liberar as tensões. E aí, você vai ocluir os seus olhos com a palma da mão, por isso que o nome é palme, e cobre totalmente os dois olhos ao mesmo tempo. Aqui a gente vai ficar por alguns instantes. No primeiro momento, vocês podem perceber que talvez é como se tivesse aí ainda uma memória de visão. E com o tempo aqui, a gente vai limpando todo o estímulo do nervo óptico. E esse é um exercício para a gente fazer várias vezes ao dia. Hoje aqui a gente está abrindo com esse pequeno movimento de se exercitar dessa maneira, imaginando que tem aí como se tivesse sido pintado tudo de preto. A respiração mais profunda, percebendo como você está. Permitindo que os seus olhos, de alguma maneira, vão ficando cada vez mais relaxados. E você também. Os olhos completamente no escuro, percebendo se você pode relaxar um pouquinho mais as pálpebras. E devagarzinho a gente vai remover as nossas mãos, mas a gente vai manter os olhos fechados. E você vai perceber o estímulo luminoso que chega pelas pálpebras. A gente vai piscar com suavidade, abrindo e fechando e passeando com os nossos olhos ao redor do ambiente onde a gente está. Seja ele perto, seja ele longe, dê uma passeada pelo ambiente. Paula e Mari que chegaram, né? Acho que Mari conseguiu fazer um pouquinho, Paula acho que não, né? Paula, você pode fazer um pouquinho aí do palme, que é onde a gente coloca a palma da mão cobre o olho totalmente, fica os dois olhos, né? E fica um pouco escuro aí. Importante apoiar os cotovelos, deixar as mãos relaxadas. Isso, tenta essa oclusão total. Se quiser, pode fazer aí. Enquanto a gente está por aqui, nós hoje vamos falar da parte teórica, né? E daí, Paula, acho que tá um pouquinho mais relaxar um pouquinho, tá? Deixa os dedinhos das mãos relaxados e a palma cobre completamente. Isso.
Muito bem, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da teoria, e eu vou colocar aqui uma apresentação, que eu acho que vai ajudar, né? A gente é visual, extremamente visual, como seres humanos que somos, né? Deixa eu ver se já sai a apresentação para vocês. Vou sair, vou voltar. E muito bem, Paula, você pode tirar as mãos e manter os olhos fechados e perceber um pouquinho do estímulo que está acontecendo, né? O que está chegando nas pálpebras. Depois vai piscando os olhos, passeando com os olhos pelo ambiente. E aí, vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre como que a gente pode melhorar a nossa visão por toda a vida, né? Porque não sei se vocês sabem, mas nós somos seres regenerativos também. A cada 7 anos eu tenho um corpo novo, né? Então, por que que esse corpo novo, que a cada 7 anos, ele precisa estar pior, né? Algumas coisas podem sim, né, com o tempo, ter dificuldade, mas nem todas. Os olhos, vamos dizer que é a coisa mais preciosa. Os olhos poderiam ser considerados extensões do cérebro, porque ele é algo que capta a luz e joga para toda a parte cerebral, ativando a nossa pineal, né? E essa ativação faz com que a gente saiba que é dia, saiba que é noite e regula a nossa produção de melatonina. Então, se você não sabia dessa função dos olhos, já fique sabendo agora. Bom, aqui no Espaço IEM, quem não conhece, né, Mislane, eu e Roberto, meu esposo, né, como vocês já conhecem aí, a gente fundou o Espaço IEM, que tem essa vontade e também todo esse trabalho de perpetuar todos esses conhecimentos que sejam para melhorar a nossa consciência, que seja para melhorar a nossa vida, que seja para que a gente esteja cada vez melhor e estando cada um pouquinho melhor, o mundo já fica melhor, né? Aqui a gente tem cursos de Reiki, né? A gente, digamos assim, uma das coisas que a gente adora aqui fazer, né? A gente tem várias formações no ano. A gente faz formações de terapeutas reikianos, né, em todos os níveis. A gente tem um grupo de aprofundamento que agora a gente está estudando a cura através da mente. Vários de vocês que estão aqui fazem parte, porque a gente entende que existe uma integração entre corpo, né, corpo saudável, mente saudável, emoções saudáveis, espiritual saudável também. Isso vai fazer com que a gente se sinta mais equilibrado, né? Eu sou professora de Hatha Yoga, e também de yoga para os olhos, né? Como vocês estão aqui hoje numa aula aberta para isso, para que a gente atente e aprofunde um pouquinho mais nesse conhecimento. Além disso, né, a gente tem aí uma terapia, que é uma terapia bem interessante, que é Resgate Fractais da Alma, como a gente trabalha em todos esses pilares, né, o pilar do físico, emocional e também o espiritual, como Resgate Fractais da Alma. Além disso, a gente é facilitador de constelação familiar, porque os relacionamentos atrapalham muito a gente, né? Se a gente não tem uma boa relação de convívio, isso acaba, sim, trazendo dificuldades ou facilidades para a nossa vida, né? Isso. E a gente tem alguns workshops, algumas imersões que nós fazemos, né? Uma delas é o Kybalion. Quem for lá no YouTube, se não é inscrito ainda no nosso YouTube, vá lá, tem bastante conteúdo sobre laser médicas. O Roberto tem um trabalho bem legal com toda essa prática e tudo mais. Nós temos aqui o curso A Psicologia da Alma, que é algo para a gente mapear a nossa maturidade espiritual, né? O quanto que a gente está aí andando em prol da nossa alma e principalmente o quanto que nós estamos aproveitando dessa encarnação. Será que a gente vai sair, né? Como eu brinco sempre, né? A gente vai ter crédito ou a gente vai ter débito, né? Dos nossos karmas e dharmas. Então, esse é um curso onde a gente vai fazer aí esse mapa. No começo do ano, a gente faz uma renovação de todas as técnicas das leis herméticas, mais a psicologia da alma, para que a gente possa, sim, ser autores das coisas que nós queremos, e principalmente das coisas que
estão até no nosso caminho, mas que por crenças, por escolhas, acabam ficando, digamos que, lá debaixo do tapete, né? Então, o poder da criação da mente é uma imersão que a gente faz uma vez por ano, geralmente em janeiro. Não tenho a data ainda, mas geralmente acontece em janeiro. E todo o conhecimento que eu trago hoje para vocês sobre yoga para os olhos, ele tem um fundamento sobre a parte dos centros energéticos. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é algo bem interessante e hoje ficou muito banalizado, inclusive. Mas todos os exercícios, a parte dos olhos, tem a ver com Ajna Chakra, que é o chakra frontal. Inclusive, vai trazer esse discernimento. Ajna Chakra, que é esse chakra frontal, que vai trabalhar com a nossa clareza, com a nossa visão, a nossa capacidade de raciocínio lógico, né? Então, nesse workshop, a gente vai falar sobre não só o Ajna Chakra, como todos os outros chakras e como que isso se cascateia para a nossa vida. Mas não da forma banalizada como está, né? Eu recentemente estive na Índia, a gente estudou alguns aspectos interessantes também, e dentro desse workshop eu trago todos esses conhecimentos para quem estiver interessado aí. Além disso, a gente tem aí a nossa imersão, que é um retiro anual, que a gente já está planejando, assim, com bastante alegria, bastante carinho. A gente vai ter em março, um retiro anual numa comunidade ecológica, e estamos planejando aí os temas e as dinâmicas, vendo toda a parte de contratos, e aí tem toda essa parte logística, mas a gente fica muito feliz de movimentar tudo isso. Esse é algo novo, né, que é a mentoria. Esse é um serviço que nós estamos aqui criando, principalmente o Roberto, com essa parte de transição de carreira. Não só a transição de carreira, mas também para aqueles que querem, de alguma maneira, ter um equilíbrio entre a profissão, a realização do que você está fazendo, a vida material e a parte da saúde. Por isso que ficou com esse nome, né? Vida saudável e equilibrada. Depois, no final, até se tiver um tempinho, eu vou pedir para o Roberto compartilhar com vocês, que é uma coisa que é bem nova, assim, ainda está no forno, vamos dizer assim, né? E propriamente vamos falar um pouquinho sobre a parte dos nossos olhos, né? Por que que os nossos óculos vão aumentando o grau ano após ano? Será que é possível eu melhorar ao longo dos anos? Será que a gente vai precisar usar óculos e fazer cada vez mais cirurgias? Será que eu sou escravo da minha genética? Pô, meu pai teve glaucoma, eu preciso ter também? Então, todas essas perguntas, para quem nunca ouviu falar de yoga para os olhos, parecem assim muito evidente, né? Porque se a gente for olhar para a nossa sociedade como um todo, são esses pensamentos que ficam ali sendo toda vez maquiados mesmo, colocados. Por que que a gente tem a crença, né, que a gente vai piorar ano após ano, sendo que nós somos seres que estamos nos regenerando também? É claro que você só vai, nada vai mudar se você não mudar, né? A gente precisa sim ter boa nutrição, ter bons exercícios, fazer escolhas diferentes, porque nada muda se nada muda, né? Então, a ideia aqui hoje é que vocês comecem a entender com mais profundidade por que que tem alguns hábitos que vão piorar a nossa visão e outros que podem melhorar, né? E exercitar os olhos é um hábito que tende a melhorar a nossa visão, bastante, né? E ninguém precisa ser escravo da genética. Hoje em dia a gente já vê estudos onde a gente entende que o hábito daquele grupo familiar acaba sendo tão importante, tão repetitivo, que não tem a ver tanto com a genética em si, mas sim aquele hábito e aquele ambiente criado. O mesmo ambiente que meu pai vivia é o que eu vivo com as mesmas coisas que ele vivia. Então, tem muito pouco, né, da genética em si, mas tem muito mais do que a gente está fazendo, a forma como nós estamos conduzindo, né?
E aí, não dá para falar sobre olhos se a gente não entender um pouquinho da anatomia, né? A gente precisa entender que os nossos olhos, eles são estruturas muito complexas, né? Ele, como eu falei, né? Ele é uma parte do cérebro fora da caixa craniana, né? Ele está mais externo à caixa craniana, né? E a gente tem músculos nos nossos olhos que estão no entorno que são iguaizinhos os músculos que você tem no bíceps, por exemplo, né? E cada músculo desse faz um movimento dos seus olhos. E ocorre que se nós começamos a trabalhar usando sempre óculos, tendo pouco exercício, pouca ativação dos nossos olhos, assim como o músculo do bíceps, né? Ele vai também ter uma perda. E boa parte do nosso olho é muscular, né? E por isso que é interessante que quando a gente vai chegando assim, depois dos 40, que é onde o processo de sarcopenia, que é aquele processo onde a gente vai perdendo um pouquinho de massa muscular, por que que os olhos são afetados? Se você não sabe, né, fique sabendo agora que 20% dos nutrientes que você come, os seus alimentos, aquilo que você ingere, são direcionados para a parte dos olhos, para esse sistema tão complexo. Então, será que se eu comer mal por alguns meses vai ter consequência para os meus olhos? A resposta é sim. Os seus olhos vão ser os primeiros a sentirem, né? Um dos primeiros, porque quando a gente vai formar nova célula de músculo dos nossos olhos, vai estar mais difícil. E por isso que quando a gente vai tendo aí 45 anos, o que que os médicos já falam? Nossa, cadê seu óculos? Né? Você vai lá renovar sua carteira e a primeira coisa que o médico pergunta é: como assim você está sem óculos, né? Vamos ver aí, vamos fazer um teste. Porque é sabido que, diferente do corpo, agora a gente tem a nossa Organização Mundial da Saúde que já estipulou largamente, e todo mundo sabe que sedentarismo do corpo vai trazer, sedentarismo vai trazer perda muscular, que vai trazer uma baixa da nossa saúde, que vai trazer uma baixa da nossa vitalidade. Mas é engraçado, nós temos os olhos que também têm músculos e a grande parte da população é sedentária dos olhos, né? E por isso que é tão comum a gente ter problemas oculares, né? Essa é uma das coisas que a gente precisa cada vez mais olhar para isso, né? Então é preciso entender como que funciona esse sistema, né? Minimamente, tá, gente? Não é uma aula de anatomia, não é um movimento oftalmológico, mas é só para que a gente comece a entender um pouquinho dessa estrutura. É saber que a gente tem pequenos músculos que desempenham várias funções, diferentes funções, que fazem a gente focar longe, focar perto, né? Fazem com que a gente consiga, se a gente vai fortalecendo esses músculos, a gente consegue ler aquelas letrinhas pequenas, né? Mas se a gente vai deixando essa musculatura flácida, menos nutrida, vai tendo menos qualidade de sono, é claro que essa musculatura vai ficar enfraquecida e ela vai deixar com que a gente não veja tão bem os detalhes, né? Uma outra curiosidade é que os nossos olhos aí, essa foto para alguns, né, é uma foto bastante diferente, né? Mas imagina que você tem toda a parte venosa, né, e toda a parte arterial. Quando a gente vê os nossos olhos vermelhos no fim do dia, de um esforço muito grande, existem vasos capilares que ficam ali mais no externo dos nossos olhos e tem os que estão no interno dos olhos, que produzem toda a circulação. E é por isso, por exemplo, que todo diabético tem aí um grau alto, né? Tem aí uma incidência alta para a cegueira ou para a perda visual. Por quê? Porque esses capilares, essas veinhas que estão aí nos nossos olhos, elas têm a finura assim de 3 fios de cabelo. Então elas são muito pequenininhas. E conforme a gente vai tendo aí a perda da sensibilidade desses microvasos, os olhos são formados por microvasos, da grande parte são microvasos.
E um outro ponto aqui relevante sabe aqueles pontos que ficam brilhando ou parecem pequenas aranhinhas, né, na nossa visão? Não os pontos luminosos. Às vezes a gente vê, tipo, eu fico vendo uma manchinha aqui, tem a ver com isso aqui, vascularização. Pois assim como nós mulheres às vezes temos pequenos capilares, né, o que a gente chama de vasinhos aí na perna, às vezes a gente pode ter isso nos olhos, em decorrência de um uso muito excessivo, em decorrência de coçar os olhos, apertar os olhos e romper um capilar, né? Porque os olhos são uma bolinha de gel, basicamente, né? A gente tem aí tem esse gel líquido, né? Na região interna dos olhos, permeado desses microvasinhos que estão irrigando essa região. Então, quando a gente tem aí algum comprimento de algum desses capilarzinhos, fica pulverizado, passando assim pelo ambiente, pelo olho nosso, só que está dentro do olho, porque o gel deveria estar totalmente límpido, né? E até vou fazer uma pausa aqui para a gente conversar um pouquinho. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui esse exemplo, que é um enfeite que até ficou muito famoso, sabe aqueles enfeites de Natal? O nosso olho, ele deveria ser um líquido límpido, né? Bem, não tem nada. Aí o que acontece? Às vezes a gente vai lá, coça o olho, ou vai tomar banho, vai fazer alguma coisa que movimenta fortemente a nossa cabeça. O que que acontece? Acontece que vai lá, toda aquela sujeirinha vai aparecer. E aí você fica vendo, né, esses pontinhos. Não é muito comum, não deveria ser comum as pessoas terem isso, mas muitas pessoas têm, né? E o que que isso quer dizer, Mislaine? Nossa, se eu tenho isso daqui, isso é algo grave? Geralmente o que os médicos vão falar é assim: ah, você tem isso, você vai se acostumar com isso, né? Mas isso quer dizer que um desses capilarezinhos rompeu por algum motivo e aí fica lá inundando, né, esse líquido e ele não fica tão transparente. Dentro da metodologia que eu estudo, justamente a gente vai buscar soluções alternativas para isso, porque ninguém precisa conviver o tempo todo com isso. Isso quer dizer que não está saudável a parte circulatória dos olhos. E a gente deve ter atenção para isso. Para isso, tem exercícios que a gente faz de luminosidade, tem exercícios que a gente faz de escurecer totalmente a visão. E é importante que a gente não se acostume com esse tipo de coisa, porque se a gente acostumar com isso, isso tem uma tendência de ir piorando. É como se seus olhos dissessem assim: olha, tem algo que não está muito legal. Vamos prestar atenção nisso, né? Então, se você tem esse tipo de coisa, você é uma pessoa que precisa estar cuidando da sua visão. Todas as dicas que eu vou passar aqui ao longo da aula são muito importantes para você. Não só por um dia, mas por um bom tempo, tá bom? Existem também exercícios específicos para isso, mas as coisas que eu vou trazer aqui nessa aula já vão ajudar bastante, tá? Tem alguém aí que tenha dúvidas sobre isso, queira perguntar? Vou abrir esse momento para vocês aí. Tinha alguém que. Aqui tem muito aluno meu, né? Tinha alguém que tinha isso e agora já não mais. Eu posso levantar a mão e dizer que eu sim. Eu era uma pessoa que tinha muito disso daí. Então, eu não sei se eu contei para vocês, né? Mas eu tive uma doença degenerativa, né? Que fazia um tremor palpebral, não só palpebral, mas do olho, né? Do globo ocular. E isso me incomodava muito, muito. E o diagnóstico não era nada bom para isso. E por isso que eu desenvolvi essa metodologia, né? Aí no caminho de melhorar essa parte, eu acabei zerando a minha miopia. A minha miopia na época era de 1,75 de um olho, 2,25 do outro, e não foi um processo rápido, é um processo de realmente treinar, melhorar os hábitos, melhorar vários aspectos, e aí isso foi melhorando. E agora já tem um bom tempo que eu estou de alta dessa parte aí
dessa doença degenerativa por conta dos meus exercícios mesmo. E vocês, alguma dúvida aí sobre essa parte que eu falei do globo ocular? Querem perguntar? Diga aí. Marília, pode abrir. Depois eu passo para a Janice. Janice também. Vamos ver se Marília consegue. Não conseguiu? Opa, Consegui agora. conseguiu. Ai, tá dando microfonia. É, acho que não vai ter que ou baixar o som de um para poder falar no outro. Enquanto A você faz Marília aí deve esse. estar com dois aparelhos abertos aí, Sim, tipo o eu acho que celular. sim. Abaixa o som de um. É. Enquanto você faz esse movimento, eu vou passar para Regina. Diga aí, Regina. Então, boa noite, né, primeiro. Boa Então, noite. o que eu sinto é também fico vendo parece uns bichinhos, né, umas Hum, coisinhas, e às vezes eu sinto também uma dor assim, aqui bem no canto, ó, como se estivesse colocando um alfinete aqui no cantinho do olho. Eu ainda não fui no médico para falar isso. E às uhum, vezes eu sinto dor também no globo, né, ocular, assim, parece que ele dói, assim. E várias vezes, assim, durante a minha vida, eu tive aquele derrame, sabe, que estoura o descolamento vasinho, não é descolamento, é aquele é o que fica derrame todo mesmo. vermelho, a parte branca do olho, assim, fica vermelho. Isso eu tive Uhum, várias vezes, muitas vezes mesmo, durante, assim, minha vida, né. entendi. Agora E faz você, bastante tempo que eu tenho. e você sente assim muita coceira nos olhos? Ah, às vezes sim. Sim. Agora, Sim, principalmente que o ar está seco, né? exatamente. Porque o que acontece? A primeira coisa que vai acontecer, que é um sintoma que quase ninguém liga, é o olho seco. Quase ninguém liga. Ou então, assim, se seu olho está coçando, a gente popularizou que é normal coçar, né? Mas quando o olho está coçando, tem uma irritação ali. E o que Uhum, essa irritação quer dizer para a gente? Ou que o ambiente está muito seco e é normal, né? Ou que está precisando de movimento. Sabe quando a sua perna está formigando? Imagina que a gente está sentado num banquinho e aí a perna começa a formigar. Só que ao invés de eu exercitar essa perna, de eu andar, de eu movimentar, o que que eu faço? Eu começo a bater nela, coçar, né? Tipo, eu começo a coçar a perna, coçar a perna. Então, aí isso tende, se você está com essa pressão, com esse formigamento dessa região do olho, vai coçar, vai ter o derrame mesmo. Isso é muito comum, tá? É muito e comum. também aquela coisa assim de ficar batendo o olho, sabe? Fica Tremendo, tremendo, é. Não falta de tremendo relaxamento. o olho, assim, A pálpebra. ele, isso, fica batendo. Uhum. Isso É o que a também eu gente já vai, tive muito. já teve bastante, né? Tudo isso que está acontecendo são alertas, dizendo assim: olha, a gente precisa mudar um pouquinho os hábitos, precisamos descansar mais, precisamos relaxar, exercitar, precisamos fazer tudo isso, Uhum, porque realmente a gente não tem hábito de exercitar, né? Se a gente está com, imagina, se a gente está com, e a gente não conhece muito a estrutura dos olhos, né? Agora fazendo esse paralelo da perna, quando a perna fica dormente, é muito parecido com isso, dos olhos estarem muito irritados e muito preenchidos, né? Com sangue por conta de alguma atividade, alguma coisa que está acontecendo. E aí, se a gente ficar esfregando a perna que está dormente, a gente vai romper vasos, a gente vai ter dor, não vai ser legal, né? Como a perna é mais fácil, você vai andando, né, pela casa, vai se movimentando, vai sentindo, vai massageando de uma forma mais tranquila, e aí aquilo passa, né? Com os olhos a gente não tem muito essa distinção, né? Então, que bom, as dicas hoje vai ser muito boas para você. Então, fica aqui na aula que vai te ajudar bastante, tá bom? então tá bom, Diga aí, obrigada. diga, Janice. Oi, boa noite a todos.
Então, vou falar para vocês que eu já tô, acho que uns 2 anos ou 3, talvez, né? 2 anos e pouco. 2 anos. Uhum. O tempo passa tão rápido que eu tô antes era antes de Cristo e pós-Cristo. Eu tô pós-pandemia, antes da pandemia. É assim que eu calculo o tempo. E eu tinha bastante mosca volante, bastante. Era uma coisa Uhum. que me incomodava bastante, assim, na claridade. E eu tinha bastante dificuldade com claridade também, tipo, quando vinha farol de carro do outro lado, era muito ruim para eu dirigir. Resumindo, eu fui uma míope de grave, né? Tipo, 18 graus, mais ou menos. Eu tive até um pouco mais em uma das visões. Mas eu fiz cirurgia há 30 anos atrás, praticamente, 28 anos atrás. Então, era laser na época que eu fiz, mas o olho foi voltando, né? E com as aulas da Miss e com o processo de deixar o óculos de lado quando estou em casa, porque enquanto eu estou em casa, praticamente eu não uso óculos. Eu fico, ou seja, é literalmente assim, será onde é que eu deixei meu óculos? Aí eu tenho uns 3 óculos pela casa, daí eu penso, ah, tá, mas esse aqui tá aqui, eu vou usar esse agora, nesse momento que eu preciso de óculos. Mas na minha casa, que eu sei onde tá todas as coisas, eu não uso óculos. E eu tenho 4,5 graus num olho e 6 graus no outro, então não é baixo, é miopia. E eu Uhum. não uso óculos para poder forçar meu olho a enxergar as coisas como a mesma, né, sempre nos orienta. Uhum. E eu também cheguei no yoga com visão de perto ruim, tinha acho que um e pouco, 1,25 e 1,5, e eu zerei os dois com os exercícios. Então, teve um tempo que eu fazia o exercício diariamente, hoje em dia eu já não Uhum. faço tão diariamente, mas eu faço aula semanal com a Miss, e durante o dia, tipo, na escovação do dente ou na lavação de uma louça, ou no trânsito, quando eu tô parada, daí eu fico olhando perto, olhando longe, ou quando eu tô caminhando, eu faço bastante o exercício de olhar longe, e lateralidade também é um exercício que eu faço muito. E aí eu queria dizer para vocês que não é simples, porque a gente precisa ser disciplinado, mas funciona, igual a academia. Se a gente não for disciplinado, o músculo não chega. Que bom. Gratidão, Junice, por partilhar aqui. E, e assim, que bom, eu fico feliz, né? Não tenho a oportunidade de ouvir todas as conquistas, né? Assim, todas juntinhas, né? Mas eu fui acompanhando uma por uma, e aí hoje a Junice comentou aqui conosco todas elas, né? E como ela mesma disse, né? Não é fácil, mas é possível, né? E é gratificante também, porque a gente não fica refém ao oftalmo todo ano, a mudança de grau todo ano, né? Eu acho lindos os óculos, ainda acho. Eu tenho vários óculos, eu tenho vários que eu acho lindo. Eu uso, mas assim, é bem mais fácil quando tu pode usar óculos de baixo grau, porque no meu caso eu já tive um óculos de fundo de garrafa e que se eu tivesse sem ele em algum lugar seria muito complicado na minha vida. Então, é muito mais fácil quando a gente tem um óculos menos grau, né? Tipo, eu consigo ficar sem ele. Melhor ainda quando a gente consegue chegar ao patamar da prof, que é ficar sem óculos total. Quem sabe um dia, né, Exato. Miss? Quem sabe, né? Não é simples, mas é possível sim, a gente ir avançando cada vez um pouquinho, né? E ir melhorando, melhorando. Não é tão simples, mas é possível. Que bom. Obrigada Eu por só partilhar. levantei, eu só levantei a mão para falar, Janice, eu não uso óculos. Ah, não, o Roberto, Roberto é um caso à parte, minha gente, porque o Roberto vai pro Detran fazer a carteira e eles dizem: "Ei, meu filho, pode botar um óculos, nem que seja de mentirinha, porque não dá para um senhor de idade não ter óculos." Eu vou ele fazer já que nem passou os por filme, isso. o filme coreano, aquele que só tem armação e não tem lente. É verdade, a gente tem visto nas séries coreanas, né? Os jovens, eles acham bonito o óculos, né? E é o que eu falo. Tem, tem toda a indústria do óculos que faz você achar que usar óculos é bonito, etc. É bonito, né? Tem um charme, assim como usar um brinco, um anel, né? Mas tem toda uma história por trás disso, né? E em uma outra aula eu falo sobre essa parte da indústria do óculos e tudo mais. Mas vou passar para
Marília. Acho que o Marília agora conseguiu abrir o microfone. Diga aí, Marília. Eu abri. Você está me ouvindo? Aham. Sim, sim, estou te ouvindo. Então, eu não sei se você vai falar isso um pouco mais daqui a pouco, mais tarde, mas Uhum. você estava falando do vasinho que arrebenta e do quanto pode atrapalhar. Eu ia te perguntar se isso tem a ver com o esfregar, o coçar o olho, e se tem, e se a gente já esfregou e já coçou muito, se tem como recuperar totalmente, assim, se ele refaz, se tem uma regeneração completa, quem coçou muito, esfregou muito, se parar de coçar, se consegue recuperar isso. Consegue, ó. Minha resposta para todo mundo aqui que tem, por exemplo, o astigmatismo é um desvio de visão que dá na parte da córnea mais externa, né? A conjuntiva ali, né? Onde o médico fala para a gente, conjuntivite, aquela parte mais externa. Aquela parte, a cada 6 meses, tá zerinho, novinha em folha. 6 meses você troca todas as células. A parte interna, ela demora assim de 1 a 3 anos. Então, a cada 7 anos você tem um olho novo, completamente novo. Todas as células são trocadas, tudo. Então, assim, é possível a gente ir trocando, né? A gente vai regenerando, vai mudando os hábitos. Eu, Mislane, hoje, com 40 anos, tenho visão melhor do que quando eu tinha 20, né? Então, assim, com 21 anos eu usava óculos, porque eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, eu saí do segundo grau fazendo cursinho à noite, usando óculos, né? E aí eu fui vendo meu grau e aumentando de 25 em 25, para quem nunca nem precisava de óculos, né? Então, é possível sim a gente ir melhorando. A gente tem uma inteligência, né, na nossa célula, no nosso corpo, mas é claro que a gente precisa fazer novas escolhas, né? Então, Marília, Eu super parar de possível. coçar, parar de esfregar o olho é tão difícil. Então, aí que acontece? O que isso está querendo dizer? Que tem hábitos que você deve estar fazendo na sua rotina que devem ser muito agressivos para a sua visão. E aí a visão fica dizendo, olha, não estou aguentando, vamos, né? Às vezes tem a ver com o sono, né? Às vezes a gente não percebe que está com sono, né? Ou com a hidratação. Muitos de nós agora não estamos bebendo a quantidade de água que a gente precisa. E Ou a alergia, gente está alergias, em estamos casa, nos muita expondo alergia. também. Então, assim, os olhos são sensores, estão dizendo assim, tem alguma coisa que não tá certo, Tá. tá Mas dá bom? para E recuperar. dá para recuperar. Agora, é necessário corrigir hábitos, e agora a gente vai falar desses hábitos. Vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar aqui para a gente falar que eu tenho alguns minutos para trabalhar esse conteúdo com vocês. Deixa eu passar aqui. Ainda bem que eu vou fazer outra aula, hein? Deixa eu falar com vocês sobre os hábitos que a gente precisa corrigir. Já que vocês agora já entenderam toda essa estrutura dos olhos, a gente precisa corrigir algumas coisas. Hábitos nocivos para a sua visão. Olha só, assistir TV no escuro é uma coisa ruim. Os seus olhos, a sua visão, você só consegue ver porque tem luz, né? A sua visão noturna, ela não é uma visão, ela é uma visão para usar assim, porque de noite nós deveríamos dormir, né? Esse seria o correto. Então, hábitos que são ruins aí. Se você tem um problema de lubrificação e utiliza muitos colírios, né? Não estou falando daquele colírio de glaucoma, etc., aquele colírio que é para corrigir pressão ocular. Mas sabe aqueles colírios que a gente compra, Moura Brasil, colírios que são para lubrificação dos olhos? Isso quer dizer que os nossos olhos não estão lubrificados suficientemente. Então, a gente não está hidratando, tomando água suficientemente, não está movimentando esses olhos. Eu ensino para os alunos a fazerem massagens nessa região do maxilar, a gente vai experimentar aqui daqui a pouco, para a lubrificação dos olhos, ativar canal lacrimal.
Porque uma vez que você fica dependente do colírio, a sua glândula ela vai produzir cada vez menos lágrima. Então, se você é aquela pessoa que está meio viciada no colírio, vai fazendo a massagem, fazendo esse desmame, né? Massageando, estimulando, bebendo água, dormindo mais, né? Porque esse é um hábito super nocivo. Ler no celular no escuro, como a moça aqui, né? Esse é o tipo de coisa que é super nocivo para a nossa visão. O próprio celular, quem não fez essa configuração ainda, eu convido a olhar que tem lá um tal de modo de leitura. É bom que a gente ative esse modo de leitura, porque essa luz azul, ela é uma luz que causa degeneração nos olhos, né? Então, não é o tipo de luz que nós devemos estar colocando ali no rosto, deixando ali, e principalmente no escuro, como está aqui, né? Então, se você tem esse hábito, vai precisar mexer no celular, acende a luz, mexe. O, o ideal é a gente ter só 40 minutos de atenção focada, como eu até queria fazer a aula aqui, entre 40 minutos, se a gente vai fazer alguns exercícios, então vai dar. Mas 40 minutos de visão focada, escrevendo, artesanato, você tem que parar uns minutinhos, olhar distante, piscar os olhos, tirar o óculos. Se você usa óculos, tira o óculos por um momento, né? Um outro hábito muito ruim para a nossa visão, se você for reparar, sabe quando que os seus olhos descansam? Se você acorda, usa a visão, tem alguma coisa que você faz no seu dia que você não utiliza a visão? Talvez se você for uma pessoa que medite, talvez na meditação você possa fazê-la de olhos fechados. Mas o restante das atividades do dia são de olhos abertos, utilizando a visão. Qual que é o momento que você vai descansar a visão? Quando você dorme. Dormir para os seus olhos é essencial. Qualidade do sono para os seus olhos é essencial. Por quê? Só quando a gente dorme que os olhos descansam. Se você é um aluno meu, uma aluna minha, você faz relaxamento, você aprendeu como é que faz as pausas, então você tem uma qualidade de visão melhor. Mas dormir é importante para regenerar a visão. Aquilo que eu falei sobre trocar as células a cada 6 meses, existem pessoas que fazem isso em 3 meses. Existem pessoas que levam um ano para fazer isso. Por quê? Porque dormem mal. E aí a qualidade do tecido que está formando fica baixa, né? Forçar a visão. Olha só esse rapaz aqui, né? Que está lá com o olho, quer enxergar com a região da testa, né? Se você é aquela pessoa que quando está tentando enxergar, está apertando os olhos, está fazendo careta para ver, saiba que isso está piorando o globo ocular, porque o nosso globo ocular, ele pode ser, lembra que eu falei que o olho é uma bolinha de gel? Se tem aqueles músculos que sustentam o olho e a gente começa a apertar, comprimir de forma inadequada, a gente está piorando a nossa visão. Então, o ideal, se eu não estou conseguindo ver algo, ler algo, é pegar, tomar a melhor distância, piscar e relaxar a visão. Piscar, 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 levar para um lugar de luz, colocar a luz em cima, né? Luminosidade do sol ajuda muito, em cima daquilo que você quer ler. E aí você vai ver que você vai ler muito melhor, né? Se você ficar lá tentando apertar os olhos, indo e vindo, você vai piorar a sua visão. Se os seus olhos estiverem num dia que você não dormiu bem, você não vem comendo bem, e tá cheio de sangue ali, né? O globo ocular tá tenso, você vai estourar vasinhos ainda, porque você fica lá apertando, comprimindo, coçando, né? Isso não é bom para os olhos. Então, piscar de forma relaxada, observar as cores, ter calma e paciência é uma coisa muito importante, né? Olha só, a nossa amiga aqui até deitou e colocou um negocinho sobre os olhos, né? Então, quando que geralmente a nossa visão piora muito? Geralmente na época de faculdade, como eu falei aqui para vocês. Na época da faculdade, o que acontece? A gente usa muito os olhos, descansa pouco, e aí o que acontece? A gente ganha grau. Aquilo deveria ser um período da vida que depois a gente recuperasse e regenerasse.
a maioria das pessoas vai piorando, porque não se exercita, né? Então, esses são hábitos que a gente deve evitar. Deixa eu... E aí, assim, por que que a gente vai piorando, né, aumentando os graus? Como eu falei aqui, né? São os hábitos que você deve evitar. Se você não faz isso, começa a colocar na sua rotina, né? Na verdade, se você tem esses hábitos que eu vou falar aqui, mude, faça diferente. Por exemplo, horas sem pausa de atividade de visão central. O que que é isso? Por exemplo, eu vou maratonar uma série. É muito comum as pessoas fazerem isso hoje em dia, né? Só que saiba que fazer isso para nossa visão é ruim. Na natureza, nenhuma pessoa fica, nenhum animal, nenhum de nós deveria ficar tantas horas na frente de um computador, na frente de uma TV. A gente pode fazer isso porque a gente gosta? Pode, mas tem que fazer pausas. De quanto em quanto tempo eu devo fazer a pausa? Como eu não conheço todo o detalhe, né, do seu desvio de visão, o ideal é entre 40 e 50 minutos você pausar, tirar o óculos, andar pela casa, piscar, olhar longe, olhar perto. O que que é longe? Pelo menos 3 metros. Você fez 1 hora de visão de 1 metro, visão central. Está na hora de visão longa, né? Hábitos degenerativos, como a gente falou, né? Ler no escuro, trabalho home office. Também, às vezes, a pessoa fica muitas horas ali sentada, parada, sem tirar os óculos, é muito ruim. A parte genética, como a gente falou, né? Pode atrapalhar a nossa visão? Pode atrapalhar. Se você é uma pessoa que sabe que seu pai teve glaucoma, degeneração de mácula, então você precisa mudar os hábitos. Não pode fazer como ele está fazendo, porque senão a gente vai saber a mesma consequência. A poluição, a má alimentação, né? Então, assim, se você está sempre exposto, por exemplo, a fuligem, esse tipo de coisa, eu sei que agora, nesses últimos tempos, São Paulo mesmo ficou uma cidade bastante poluída e os nossos olhos sofreram bastante. Então, qual que é o ponto de equilíbrio para melhorar isso? É realmente se exercitar, fazer o palme, fazer massagens, como eu vou ensinar daqui a alguns minutinhos para vocês. Diminuir a parte de estresse, não é que a gente vai diminuir, o estresse existe, é uma condição. Todo mundo vai estar sujeito a ela. Mas a forma como eu lido é que importa. Quais são as ferramentas que eu estou criando na minha vida atual para fazer manejo de estresse? O que é manejo de estresse? Talvez uma terapia cognitiva, talvez rever as crenças, né? Porque tem coisas que eu posso mudar e tem outras que não, né? Então eu vou perder a minha visão porque eu não posso mudar o outro? Não, eu vou tentar trabalhar esses aspectos para que eu possa aceitar melhor a situação ou fazer algo melhor para mim, né? Até eu vou falar disso mais na psicossomática quando eu der essa aula. Falta de descanso para os olhos. Isso a gente já viu aqui que os olhos descansam bem pouquinho, né? Você usa ele o tempo todo. Então a gente precisa colocar pausas, né, de descanso. Falta de exercícios adequados para os olhos e visão de longo alcance. Vocês já repararam, para quem mora em grandes cidades, né, que tem muitos prédios, etc., como que a gente não tem horizonte? E o fato da gente não ter horizonte, não olhar para longe, não olhar para o céu, à noite, né? Será que a gente pode olhar, se a gente não consegue ver uma estrela, que veja a lua, alguma coisa, que aprecie algo longe, né? Que consiga ver além do alcance, vamos dizer assim, né? Que olhe para muito longe. Nós que estamos morando em centros, como centros urbanos, estamos perdendo essa qualidade de olhar longe. E isso é muito ruim para a nossa visão, né? Então, esses hábitos aqui, a gente deve evitar, a gente tem que mudar da nossa rotina. Não dá para a gente permanecer dessa forma. Nós já fizemos esse exercício no começo aqui, que é o palme, né? Esse palme que a gente fez no começo aqui da aula, né, com as duas mãos, que a gente cobre totalmente, ele é uma alternativa para a gente relaxar, para a gente descansar os olhos. Eu não vou fazer ele novamente, que a gente fez no começo da aula, vou fazer um outro que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas você pode fazer
no seu dia a dia, em vez de, então eu não quero andar, né? Estou assistindo uma série, alguma coisa, você pode pegar lá uma almofada, no sofá mesmo, fechar os seus olhos completamente e ficar ali de 2 a 5 minutos, deixando os seus olhos relaxarem. E isso, por si só, já vai dar uma boa ajuda para a sua visão. E quantas vezes eu devo fazer isso? Algumas vezes ao dia, né? Para quem é meu aluno, geralmente o que eu faço? Eu faço um teste de visão, né? Encaminho para a pessoa avaliar a visão e encaminho um protocolo para ela. Ela vai me mandar essa avaliação e, de acordo com essa avaliação, eu consigo dizer para ela quanto tempo ela deve praticar. Aqui, de uma maneira geral, fazer ali 3 vezes ao dia, de 2 a 5 minutos, é super confortável e isso abarca a maioria de nós. Se a gente tiver alguma patologia mais, né, uma catarata, tiver um glaucoma, alguma coisa, os tempos vão ser diferentes. Mas a maioria de nós pode fazer esse exercício dessa forma que eu falei, de 2 a 5 minutos, 3 vezes ao dia. E de acordo com aquilo que você tiver, pode ser que seja um pouquinho mais, pode ser que seja um pouquinho menos, mas precisa exercitar, tá? Eu vou, antes de eu falar aqui, a gente vai se exercitar. Na verdade, eu vou falar aqui e a gente vai se exercitar. Esse método Yoga para os Olhos, a gente tem um primeiro passo, que é uma aula introdutória, e dessa parte da aula introdutória, eu vou fazer ainda mais 2 aulas que a gente vai falar da somática, do conteúdo que existe. Cada exercício tem uma parte sutil que vai mexer com o nosso, não só com a nossa visão, mas com a nossa mente também. E eu vou falar sobre isso nas próximas 2 aulas. Seria participar de toda essa parte introdutória, participar do workshop, conhecer um pouquinho mais, fazer a sua avaliação. Isso é super importante, fazer a sua avaliação, para saber como que você está. O quinto passo seria aprender a fazer os exercícios, como a Janice mesmo falou, como outros alunos aqui falaram, tem que fazer os exercícios na sua rotina, introduzir eles na sua rotina e fazer o acompanhamento, né? O acompanhamento eu tenho um grupo toda segunda-feira às 8h30 da noite e também, quando eu tenho vaga, eu abro a agenda para atendimento individual. No momento eu não estou tendo essas vagas, né? Mas geralmente eu faço esses acompanhamentos para as pessoas irem melhorando. Eu vou ter um workshop dia 2 de novembro, então daqui um mês, mais ou menos. E geralmente eu abro para algumas pessoas, né? Eu tenho ali entre 10 e 15 vagas, e aí faço toda essa abordagem, e a gente vai passo a passo até vocês estarem bem entendidos aí nos exercícios e colocando isso na rotina. Vou parar aqui a apresentação para a gente fazer um exercício juntos antes de eu encerrar, tá bom? Porque esse exercício que eu vou trazer aqui, que a gente vai fazer juntos, é um exercício que vai trabalhar o quê? Sabe aquele primeiro passo que a Marília comentou aqui, a Regina também me comentou aqui? Se vocês tivessem aprendido isso há 10, 15 anos atrás, uma boa parte dos problemas visuais que vocês tiveram ao longo desses últimos 10 anos seria minimizada. Qual que é o primeiro passo que acontece para a gente evoluir para qualquer tipo de desvio de visão? A gente começa a ter a pálpebra, a gente tem que piscar ela a cada 3 segundos. Cada vez a gente está mais fixo, né? Vocês já repararam nisso? A gente está ficando com o olho fixo. E agora com o uso do celular, então, a gente fica, né? Nem pisca. Essa pálpebra, ela foi criada, a gente é diferente do peixe, né? Essa pálpebra foi criada para proteger o nosso olho. Essa piscada deveria ser suficiente para lubrificar os olhos. Como a gente está vivendo num mundo mais poluído, cheio de toxinas e etc., essa piscada já não está sendo tão suficiente. E aí, por isso que entra tão importante e vital se exercitar. A gente vai fazer uma massagem que eu chamo ela de massagem lubrificante. Por que ela é uma massagem lubrificante? Porque ela vai começar a ativar em você os canais lacrimais. Aqueles das lágrimas mesmo, que você conhece. Então, toda vez, ao invés de você coçar os seus olhos, você vai fazer essa massagem. Ela é uma massagem que você pode fazer
de 2 a 3 vezes por dia no começo, depois você vai passar a fazer uma vez só. Quem for acompanhado por mim, aí eu dou um protocolo direitinho, de acordo com a patologia, vou acompanhando, a gente vai fazendo aulas semanais e tudo mais. Se você está pegando só essa aula aqui, introduza para fazer pelo menos 2 vezes ao dia. Se você fizer essa massagem antes de dormir, você vai começar a notar que quando você acordar, os seus olhos vão ter mais remelas, né? Mais sujidades. Por quê? Porque o canal lacrimal, ele às vezes está mais estagnado, e aí ele está cheio de pequenos cristais, que conforme você vai fazendo as massagens, vai sendo eliminado. E aí esse canal lacrimal começa a ficar cada vez mais saudável. Cuidar do canal lacrimal é se proteger de glaucoma, é se proteger de catarata, é se proteger de presbiopia, né? Então, tudo isso está ligado. Não tem uma coisa sem a outra, né? Como eu falei, a gente começa não piscando, e não piscando vai vindo outras coisas, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai achar essa articulação, sabe a mandíbula, onde se você colocar logo embaixo da orelha, você vai abrir e fechar a boca e vai sentir esse encontro articular. Nesse encontro articular, a gente vai fazer uma massagem circular, mas o pulo do gato está aqui. A gente vai massagear e a gente vai bocejar. Ah. Se você não tiver o bocejo, você vai fazer uma respiração, trazendo a vogal A na saída do ar. Então, a gente inala pelo nariz. Ah. E a gente vai massagear e bocejar. Ah. Eu tenho um aluno super querido que ele tinha vergonha de fazer isso, né? Ele chegou para mim fazendo 3 cirurgias por ano e terminou não fazendo nenhuma cirurgia por ano. E esses são exercícios que a gente vai fazendo. Lembra de deixar o maxilar, a mandíbula relaxada. Se você é aquela pessoa que fica apertando os dentes com bruxismo, você é um forte candidato a ter tensão ocular desnecessária. Termina um pouquinho, pisca os olhos e sente se os seus olhos estão mais úmidos. Se eles não tiverem mais úmidos, você vai repetir esse mesmo movimento, massagear esse encontro, piscar bem, ó. E aí geralmente os olhos já ficam mais úmidos. E aí o segundo passo dessa massagem lubrificante, e existem outros passos que os meus alunos aqui conhecem, que aí é a massagem completa, né? Mas o segundo passo dessa massagem é a gente achar aqui, ó, na região da testa e aqui na região das têmporas. Se você colocar as suas mãos, você vai abrir e fechar e vai sentir a musculatura mexendo. Onde você achou, você vai fazer massagem circular e da mesma maneira, você vai bocejar ou fazer a vogal A. Então, põe as mãos aí, os dedos e massageia, pisca. A gente para por um minutinho, pisca os olhos. E essa é uma massagem excelente também para aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir. Por exemplo, o sono não vem. Lá na cama mesmo, vai fazendo essa massagem, bocejando. Você vai ver que você vai estar mais disponível para o sono. Quando a gente faz isso, os nossos olhos ficam mais úmidos, e aí é como se eu tivesse pingado uma gota de colírio nos meus olhos.
Existem outros passos dessa massagem, outras etapas que a gente conclui, né? E aí a gente trabalha na irrigação, vai trabalhar em uma série de outras coisas que vai manter os nossos olhos bem saudáveis. E daí, geralmente eu ensino isso ou nas aulas de segunda-feira, ou no workshop, que vai acontecer no mês de novembro. Mas, pelo menos, esses pequenos 2 exercícios que você aprendeu hoje, coloque eles na rotina. E já começa a entender que aqueles hábitos que você tinha, você deve mudar eles de alguma forma. Não dá para continuar da mesma maneira. Mesmo quem já é meu aluno e não lembrava disso, não sabia, etc., pode fazer diferente, né? Então, coloca isso na rotina que você vai ver que pequenas coisas assim já vão melhorar muito. É claro que se você estiver dentro de um acompanhamento e tudo mais, fica mais fácil o caminho. Mas pega pelo menos esses aspectos que a gente trabalhou hoje e coloque na rotina, tá bom? Tem alguma dúvida de vocês? Acho que devem ter várias dúvidas, mas podem colocar aí. Isso que eu coloquei aqui hoje fez sentido? Ajudou de alguma maneira? Vocês estão animados para as próximas aulas? Me falem. Se querem que Tem eu... uma dúvida aqui. Ótimo, Quando pode eu falar. faço a massagem aqui, ó, Uhum. estrala o maxilar aqui, ó, ele faz um barulho. É normal isso? Ah, Ó, não é muito normal, mas eu acredito, ele não estrala é para aqui. não é para a gente fazer movimentar de um lado do outro. Só o movimento do bocejo, abrir e fechar. É, só de abrir e fechar, ó, ela já faz o barulho aqui. Então você é uma candidata. Você tem bruxismo também? Bruxismo? Não tenho, não. Nunca foi Não? diagnosticado, não. Faz o seguinte, Regina, vai fazendo as massagens, né? Vai sentindo, vai massageando essa região. Tem uma outra massagem, talvez na próxima aula eu passo para vocês, que é uma de liberação para a gente, para a galera que tem o bruxismo. E às vezes essa musculatura aqui, ó, tá fraca. E aí ela não Tá. segura muito o maxilar. Pode ser isso também, Hum, tá bom? tá. Mas Uhum. tenta introduzir as massagens, né, bocejar e tudo mais, e ir Tá. observando. Vou começar a E ver se fazer todo você, dia. ver se durante o dia você aperta muitos dentes, né, ou uma coisa assim, ou quando acorda de manhã tá com os dentes doendo, porque isso é um indício que já tem uma tensão Tá mais nessa, pressionando, né? Tá. tá Tudo bem. pressionando. Essa musculatura que nós trabalhamos hoje, ela chama temporomandibular. Ela é o músculo da mastigação, que mexe também na tensão do globo ocular, tá tudo ligadinho. Mas quem mais tem dúvidas ou quer perguntar algo? Diga, Denise. Adorei tudo. Mi, diz o seguinte, qual a diferença? Eu só não entendi aí com relação ao workshop e segunda-feira, como é que funciona isso? Eu não entendi muito bem. Eu vou abrir vagas para o workshop, que lá eu vou pegar toda a metodologia e lá eu coloco também os testes, acompanho tudo isso. Para você vir fazer parte da aula regular, eu preciso abrir vagas, né? E eu agora vou Tá, ter algumas vagas, e aí, agora eu não tenho essas vagas, mas em breve eu vou ter algumas vagas e aí eu posso estar divulgando. Porque daí eu preciso tá. fazer uma avaliação inicial, passar os testes direitinho, e aí a pessoa faz e entra para o grupo. Ou ela vem para o Entendi. workshop, e aí dá para já colocar também. Tá, Então, como é que fala? Existe um começo, meio e fim, entendeu? tá. O ideal, então, seria, na verdade, fazer o workshop para participar das aulas, é isso? Sim, sim. Tá, Agora eu tenho vaga para esse. Passando o workshop, aí eu vou ter algumas vagas, ou talvez aí eu estou esperando aqui algumas decisões, e aí eu posso falar, ó, tem uma vaga para o grupo de segunda, vamos fazer a avaliação inicial? E aí dá para fazer também, entendi. Tá, tá bom? Daí, se a sua ok. amiga estiver interessada, depois eu vou liberar essa aula para vocês, e aí vocês podem encaminhar para as pessoas que vocês acharem interessante, Legal, tá legal. bom? Tomara que ninguém mais tenha aí essas dificuldades que a gente conversou aqui durante a aula, né? Quem mais quer perguntar ou ficou com dúvidas?
Tudo certo? Muito bem. Olha só, não tinha visto que o Leandro estava por aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu tô querendo voltar às práticas do cuidado com os olhos. Aí eu vi que você tinha mandado a mensagem. Eu entrei, era umas 7 horas. Ah, Eu que tava só bom. ouvindo aqui. Aham. É bom poder rever aqui, relembrar as práticas. Muito bem, muito bem. Que bom. O Leandro já participou, já atendi ele individualmente, né? Então, que bom, seja bem-vindo. Vou te mandar informações. Eu vou ter mais duas aulas como essa, que eu acho que vai ser legal, até para você participar, que é uma coisa mais inédita, que eu vou trazer a somatização psicossomática dos olhos e a parte sutil também dos exercícios. Acho que vai ser legal. Uhum. Vai ser bom para pegar essa energia de volta e depois eu vejo se eu falo com você também, Tá a bom, respeito da volta, combinado, tá bom? combinado. Depois eu te chamo lá no Obrigada, particular. obrigada. Bom revê-lo. Eu que agradeço, é bom estar aqui também. Que bom. E aí, gente, quem mais quer perguntar, falar? Estamos encaminhando para os minutos finais. Para quem não sabe, eu também sou professora de yoga. Agora, às 8 horas, vou ter uma aula de Hatha Yoga com alguns alunos que estão aqui, inclusive, né? Então, vamos nos preparando aí. Acho que é isso. Eu estou esquecendo alguma coisa, amore? Tudo certo? Então, é isso, gente. Eu agradeço o tempo sagrado de todos vocês. Foi muito bom compartilhar tudo isso com vocês. Às vezes eu fico pensando, será que vai ser legal? Será que não? Aí, vamos lá, vamos ver. E foi muito legal, né? Eu gosto do que eu faço, então não sei se para vocês foi enfadonho, mas para mim é uma grande alegria, né? Então, Para mim, um para quem beijo. está chegando, para quem está chegando hoje, né, não conhece o trabalho de yoga para os olhos e quer conhecer um pouquinho mais, antes da próxima aula, entre em contato aqui com a Mislane, com a gente no Espaço IM, e nós passamos aí um, uma aula, um vídeo de todos os trabalhos que nós temos aí relacionado a olhos, para vocês conseguir entrando em contato com essa informação. E convida as pessoas que vocês gostam, né? Eu gosto de uma frase que a Mislane fala, que ninguém precisa envelhecer dependendo de cadeira de roda, de fralda, de bengala, de óculos, né? A gente pode envelhecer e cuidar de diversas partes do corpo, inclusive a visão. Então, guardem essa frase aí, ninguém precisa envelhecer usando aí alguns recursos artificiais. Uhum. E aí nós Como, ficamos à disposição aqui. é como eu sempre falo, que seja somente acessórios, né? Que a gente não seja dependente, né? Se precisar, que sejam acessórios temporários, que a gente possa ter autonomia e liberdade para se movimentar, tá bom? Um beijo para todas, todos, bons Vou descansos tirar para uma quem. foto aqui, Mi. Ai, é verdade, né? Quase que eu esqueci. Eu vou tirar uma foto. Quem puder abrir a câmera, eu vou tirar foto. Quem não quiser, não tem nenhum problema, Momento tá? glamour, gente. Momento glamour aí, hein? Se todo mundo se encaixando. Ah, agora eu tô É, vendo Nice, olha só. o Bem-vinda. Leandro abriu. Tá bom. Olha, eu vou contar até 3 para não prejudicar o tempo aqui, tá bom? No 3, todo Aham. mundo sorrindo aí. 1, 2, 3. Pronto. Foto tirada. Obrigado aí pela participação de Nossa, deu todos. certo de primeira, olha só. Que Ah, legal. são muitos anos, né? Tirando foto, né? Brincadeiras internas aqui. Um beijo, gente. Boa noite. Mi. Boa noite, gente. Obrigada.